virtual em que vivemos, somente Cristo é real. Se fosse possível, o eleito seria enganado. O poder está movendo corações enganados com medo, e o inferno segue a morte, espalhando o caos por todo lado. O poço do abismo se abriu, o inferno está na terra, o mundo está em terrível condição. Um caminho é provido para o diabo se encarnar, sofrimento por todo lado. Como escaparemos quando a hora é tão tardia? O que será preciso? Haverá um rapto, Não tenhas temor. um rapto. São as palavras que ouvi. Nosso Deus não nos deu mais do que possamos suportar. Aguente firme, Enquanto o mundo todo se une, seja forte a um outro mundo se unindo, e obedeça. não há outra saída. Haverá um rapto. A terra está gemendo pela manifestação, quando filhos e filhas do Deus vivo se identificam. Os rios poluídos, as nascentes estão secas, a terra está cheia de sangue. Até quando aguentará? É por isso que ela treme por um rapto. Haverá um rapto, Não tenhas temor. um rapto. Ele nos tirará daqui. Nosso Deus não nos deu mais do que possamos suportar. Aguente firme, Enquanto o mundo todo se une, seja forte, a um outro mundo se unindo, confie e obedeça. não há outra saída. Haverá um rapto E e um a um. Deus está selando sua noiva. Deste dia vi, Os que ressuscitarão primeiro. mas alguns dias trabalhei e seremos transformados. E um a um. Deus está selando sua noiva. Deste dia vi, Os que ressuscitarão primeiro. mas alguns dias trabalhei e seremos transformados. Haverá um rapto, Não tenhas temor. um rapto. Ele nos tirará daqui. Nosso Deus não nos deu mais do que possamos suportar. Um rapto, As almas choram debaixo do altar. um rapto. Quanto tempo mais esperaremos? Nosso Deus não nos deu mais do que possamos suportar.
forte. Há um outro grupo caminhando. Confie e obedeça. Não há outra saída. Haverá um rapto. Confie e obedeça. Confie e obedeça. Não há outra saída. Haverá um rapto. Confie e obedeça. Confie e obedeça. Não há outra saída. Haverá um rapto. Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. Com a permissão do nosso Senhor, estamos mais uma vez aqui para mais uma edição do programa Abertura da Palavra. Desta feita, mais uma vez, abordando o assunto sobre os 7 selos, e temos nos regozijado da maneira que o Senhor tem nos conduzido. Viemos desde o primeiro trabalho lá de Deus em Simplicidade e mostrando ali os fundamentos de como que o próprio profeta nos apresentou este grande assunto, e viemos numa boa progressão até chegarmos no ponto máximo, que é a abertura do 7º selo. Estamos hoje no 17º trabalho, e hoje vamos abordar um ponto muito importante. Sempre são importantes, mas alguns são menos explorados, vamos dizer assim, e também como o de hoje, no passado, foi explorado de maneira errônea. E eu creio que com a ajuda do Espírito Santo nós podemos compartilhar aquilo que temos recebido, que temos aprendido, e temos a certeza que é o caminho correto. E com a clareza da exposição das Escrituras, vamos, no final deste programa, com certeza, ter todos o mesmo parecer, que o Senhor é maravilhoso e Ele sempre cumpre a sua palavra da maneira escriturística. E vamos orar ao Senhor e vamos entregar a condução desse trabalho em suas mãos. Querido e amado Deus, entregamos esse trabalho em tuas mãos para que o Senhor dirija, para que o Senhor cuide, para que o Senhor tome conta de tudo, Pai. Colocamos-nos em tuas mãos e desde já agradecemos por tua condução. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler a escritura de Apocalipse 8:1 ou somente citá-la, que é: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. É tudo que temos a respeito do 7º selo de maneira direta nas escrituras. Um tempo de silêncio no céu. E temos visto em trabalhos passados que isto foi quando o alarido veio à terra, uma mensagem poderosa que percorreu todos os cantos deste mundo, uma mensagem reunindo os eleitos. Agora, o alarido é o próprio Senhor que desce do céu com este alarido, com este som de trombeta, com o proclamar do Evangelho, a palavra revelada. Mas ninguém pode ver o alarido sem ver o profeta mensageiro. Por isso o profeta dizia: a mensagem e o mensageiro é uma coisa só. Também o profeta disse na mensagem A Festa das Trombetas 264 que o 7º mensageiro é o mensageiro do 7º selo. Ele está apresentando Cristo em forma de palavra revelada. O Filho do Homem, Jesus Cristo, o corpo-palavra, o infalível corpo-palavra do Filho do Homem, uma expressão do profeta na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. O irmão Branda, quando iniciou lá atrás, e ele veio das campanhas de cura desde 1946, e como foi um sucesso, e como as multidões se agruparam em torno daquele dom, e como que maravilhas e curas, debaixo daquela comissão que Deus o deu, faça a obra de um evangelista. E ele havia feito uma promessa para o Senhor que nunca pediria dinheiro. Ele tinha visto muitos e muitos ministros se perderem neste quesito, e ele apontou de 3 coisas que um homem de Deus deve fugir. Destas 3 coisas, uma é o dinheiro: fama, mulher e dinheiro. E ele prometeu: Senhor, enquanto o Senhor me permitir trabalhar no campo com estas campanhas, aquilo que entrar nas ofertas, que vier voluntariamente da mão do povo para cobrir as despesas, para suprir o necessário
para saldar os compromissos de viagens e translados e a tenda e todas as coisas e trabalhadores, eu continuarei. Se um dia isto não acontecer, não for mais suficiente para suprir as despesas, eu vou parar. E em 1945 ou 1955, 9 anos desde que ele iniciou em 46, 9 anos depois, ele entra numa dívida de $15.000. E ele, debaixo da sua promessa, disse, eu vou parar, arrumar um trabalho, fazer alguma coisa para cobrir essa dívida. E os irmãos próximos, inclusive seu filho Billy Paul, sua esposa Meda, tentaram convencer do contrário, mas ele disse, não, eu prometi ao Senhor e eu vou cumprir a minha promessa. Então ele, em uma noite, tem uma visão que ele carregou por todo o seu ministério, a visão da tenda. E esse é o nosso assunto hoje, o 7º selo e a visão da tenda. E como um subtítulo, te encontrarei ali dentro. Uma linguagem bastante peculiar, mas para os crentes da mensagem é muito comum, é um novo linguajar. As línguas estranhas que Deus nos deu nesse tempo para compreender a palavra são expressões proféticas. Bom, eu lembro do parágrafo 9 da mensagem Necessário vos é nascer de novo, que o irmão Branham disse, quase que na totalidade as visões são simbólicas. Guarde isso, as visões são simbólicas. Porque nesta visão que eu vou ler aqui, vários parágrafos, Deus mostra ao irmão Branham uma pescaria. Daí onde se originou o termo puxada. Primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. E eu vou ler algumas citações e eu espero que no final desse trabalho nós tenhamos uma compreensão unânime sobre o assunto, se assim o Espírito Santo nos ajudar. A mensagem, o que é uma visão? Ela é do ano de 56, o mês 4 de 56, eu imprimi ela e tenho algumas páginas aqui, mas não tenho exatamente a data. Esta mensagem, ela existe em português, mas é bem rara. Lá no início da mensagem foi extraído somente a visão da tenda, e foi distribuído, impresso, um livreto chamado A Visão da Tenda. Mas eu achei que eu ia ler em espanhol, mas acabei encontrando em português, e o irmão Jorge Dornelles, eu creio que foi que traduziu, e nós podemos ler aqui. A sua esposa está dizendo assim para ele. Deste modo, então, ela disse, bem, eu certamente espero que você saiba o que você está falando, Bill. Porque estava tentando convencê-lo do contrário, né? Eu disse, bem, eu olhei vindo, movendo-se do teto, simplesmente talvez eu não poderia esperar que vocês entendessem isto, mas de alguma forma aquilo, quando nos encontrarmos face a face com Jesus, eles saberão então. Aqui vinha alguma coisa se movendo e vi 2 pequenas crianças de rostos morenos descendo, puxando um pequeno carrinho. Eu disse, querida, olhe vindo aqui. Eu estava indo então. Então o irmão Branham ainda estava vendo sua esposa, falando com ela, mas uma cena estava entrando naquela realidade, eles estavam ali do quarto, e ela disse, do que você está falando? Eu podia ouvi-la, mas não conseguia respondê-la, e aquelas pequenas crianças estavam caminhando em direção a mim, pequenas, afáveis, de cabelo longo e preto, olhos escuros, rostos morenos se aproximando, caminhando até a mim. E eu comecei a me mover além das crianças. E eu vi o senhor, o irmão Arganbright, eu não sei se é assim a pronúncia, né? Estou aportuguesando aqui. Meu irmão que foi além mar comigo várias vezes, o vi de pé olhando para mim. Me movi em direção a ele. Agora, eu podia até ouvir minha esposa caminhando em volta no quarto. Direi desta maneira, de modo que vocês possam entender.
Estas poderiam não ser as palavras corretas, mas assim vocês entenderão. Aquilo era uma dimensão em que eu estava entrando, e eu havia me mudado então até uma outra, e eu não podia mais ouvi-la caminhando, e isto se foi. A cena do quarto se foi, e ele adentrou na visão. E eu vi o Sr. Arganbright, e ele estava a seu pequeno modo peculiar, um modo de como ele balança sua cabeça, e amáveis sorrisos. Enquanto ele olha para mim, ele disse: irmão Branham, ele disse, temos colocado cartões, ou distribuído, por toda parte, e temos um caminho para você chegar e sair e aprontar tudo. Um caminho porque havia sempre multidão, eles preparavam um caminho para o irmão Branham chegar até a plataforma. Eu disse: tudo bem, irmão. Qual o caminho devo seguir? Ele disse: apenas continue. Eu caminhei, passei por alguns ministros, então andei um pouco mais longe e cheguei até um grande panorâmico interessante. E todos os tipos de aparência, pessoas sentadas aos milhares, e exatamente então eu ouvi alguém dizer: a reunião está despedida. Bem, eu disse: quem a despediu? Como ela veio a ser despedida? E eu estava revoltado, e eu disse: por que ela está despedida? O que aconteceu? E estava pingando chuva, e algo disse para mim: por isto você saberá. E então eu disse: bem, eu não... E então eu fui mais distante na visão, e quando eu fui, eu estava de pé com, vocês conhecem, um pequeno sapato de criança, cerca de 1 ano de idade. A visão mudou de cena. Passou ali da tenda para... O irmão Branham estava com um sapatinho. E eu tinha um cordão em minha mão, tentando laçar isto neste pequeno buraco, ou melhor, pequenos ilhós, não uma botinha, mas um sapato. Eu tinha um cordão em minha mão, tentando laçar isto neste pequeno buraco de 1/8 de polegada, neste ilhós, com um cordão com cerca de meia polegada, centímetros, Apenas trabalhando fervorosamente, tentando empurrar aquele cordão, ou aquele cadarço, vamos dizer, através de meia polegada por um meio de ilhós de 1/8 de polegada. Eu estava forçando o calçado em toda parte, com o cordão tentando empurrá-lo para dentro assim. E ele simplesmente não entrava, e o cordão estava sendo todo quebrado no final. Então, exatamente depois, eu ouvi alguém falar por trás de mim: você não entende que não pode ensinar a bebês coisas espirituais? E eu olhei em volta, e isso estava atrás de mim, e eu reconheci aquela voz. Ele disse: você está usando a ponta errada do cordão. E eu olhei para baixo, e no final do cordão, estendido sobre o chão, uma grande pilha de cordão, e isso estava todo encordoado para um fino de 1/8 de polegada. Então, isto iria através do buraco. E eu disse: eu entendo. E como eu alcancei o cordão, eu estava segurando de novo. Agora você marque isto embaixo. Observe o que vem a seguir. Vê? E como eu comecei a estender para baixo, eu estava indo de novo. Então, quando eu vim, eu estava parado perto de um bonito lago. Algo como seu lago aqui fora no verão, quando é realmente lindo e verde. E havia pescadores em volta de todo o lago, e eles estavam pescando. Porém, eles estavam pescando peixes pequenos. E eu olhei até para o lago, e aquelas grandes, belas trutas arco-íris saíram lá. E eu disse: sei que isto é uma visão, mas eu não posso entender aquela truta. Porém, eu disse: sabe, eu creio bem no meu coração que eu posso pescá-las. Então eu apanhei o cordão, mas ao invés disso ser um cordão, isto era uma vara de pescar. Então, simplesmente, a pessoa atrás de mim disse: agora eu te ensinarei a pescar, como pescá-los. Então ele tomou, e ele disse: amarre na isca. E eu abocanhei na isca, e ele disse: agora arremessa longe. Agora escutem bem, longe até o fundo. E ele disse: quando você começar a lançar agora, deixe a isca descer até o chão primeiro. E então disse: puxe-o devagar. Agora, esta é realmente a técnica do pescador. Então ele disse: então quando você senti-lo morder novamente, disse: puxe somente um pouquinho,
mas não rude demais. Ele disse: e então isto se afastará do pequeno peixe, e quando eles se espalharem, isto atrairá a atenção do peixe grande, e eles agarrarão isto. E disse: é desta maneira que você irá pescá-los. Disse: então, quando eles morderem na terceira vez, prepare seu anzol para a pesca. E eu disse: entendi. Disse: mas mantenha em silêncio, não conte a ninguém, mantenha em silêncio. E eu disse: tudo bem. E eu tinha a isca em minha mão, e todos aqueles pescadores se tornaram ministros. E todos eles vieram ao redor dizendo: irmão Brana, eu sei que você pode pescar peixe. Oh, claro, isto me fez sentir muito bem. Eu disse: sim, sou um pescador, eu posso pescar peixe. E eu disse: agora aqui está a forma de você fazer isso. E eu disse: agora o irmão Brana explicando para os ministros, né? E eu disse: você joga isto desta maneira. E eu fui até o fundo da água e eu disse: agora aqueles pequenos peixes são bonitos, irmãos, mas nós queremos aqueles grandes também. E eu disse: veja, quando isto mergulha para baixo, agora veja, ali está, exatamente próximo de onde deveria estar. Agora veja, ali estão os peixes pequenos, eu disse. Agora, quando estiver esticado de novo, eu dou uma grande esticada. E quando eu estiquei, eu puxei a isca inteira para fora da água. E quando eu fiz, eu pesquei o peixe, mas me surpreendi como que ele sequer tinha a isca em sua boca, porque parecia que a pele estava esticada sobre a isca, mais ou menos do tamanho da isca. Eu pensei: que coisa! E justamente então, esta pessoa que havia falado atrás de mim andou em volta na minha frente. Isto era ele, o anjo do Senhor. Ele tinha suas mãos cerradas, ele olhou para mim e disse: justamente o que eu disse para você não fazer. E eu disse: sim, está certo, o que eu disse para não fazer. E ele disse: veja você, aquela primeira puxada foi quando você costumava pôr suas mãos sobre as pessoas e dizer-lhes qual era o seu problema. Disse: a segunda puxada foi quando você conheceu os segredos dos corações, como lhe falei. E disse: ao invés de você conservar isto para você mesmo, você tentou explicar tudo a respeito disto e contar às pessoas. E quando você fez, disse, você não sabia nada acerca disto você mesmo. E como poderia você explicar isto? E você originou um grande grupo de personificadores carnais que se levantaram. E você vê o que você tem feito? E eu disse: Senhor, sinto muito. E eu disse: eu sinto muito. Eu não sei o que fazer. E eu estava puxando a linha assim, e eu estava tentando endireitar minha linha, e ele olhou para mim, ele disse: agora não deixe sua linha enredada neste tanto de vezes. E eu pensei: talvez ele irá me dar outra tentativa. E eu disse: certamente eu serei cuidadoso. E estava enrolando minha linha, e vi que ela ficou tudo bem. E então, quando ele disse aquilo, exatamente depois me senti eu mesmo indo para mais alto, bem mais alto. Então nós vimos que a visão teve etapas. Eu vi eu indo para mais alto, bem mais alto, e quando eu estava situado, lá eu estava debaixo e de pé sobre uma grande tenda. Eu nunca vi uma tenda tal. E eu havia há pouco feito uma chamada de altar, aparentemente abaixo no altar. E quando eu estava lá embaixo, eu olhei e lá havia centenas de pessoas de pé em volta do altar, chorando, porque eles haviam aceitado Jesus. E eles estavam simplesmente chorando alto. E eu disse: isto é muito bom, assim. E um cavalheiro realmente bondoso caminhou para fora da plataforma e disse: enquanto o irmão Brana está descansando uns minutos, ele disse: nós chamaremos a fila de oração. E disse: cada um com cartões de oração, começando com um determinado número, se coloque à direita. Bem, eu observei a fila de oração aparentando ir por toda a volta da tenda e descendo a rua, tal era a fila de oração. E eu olhei para cima, o qual era então a minha esquerda, e lá isto seria a minha direita, se eu estivesse de pé
sobre a plataforma, seria desse jeito. Havia um pedaço de lona estendida lá e dentro havia, atrás desta lona, estava um pequeno quadrado edificado, cerca de 12 pés. 12 pés, 6 metros. E de lado 20 pés, 3 metros e meio. De comprimento, alguma coisa assim. E bem, fiquei de pé e olhei para isso. E eu os vi trazendo uma senhora sobre uma padiola, e havia uma dama lá embaixo, o seu nome, lá tomando o seu nome e coisas em um papel. E então alguém chegou e tomou-a e conduziu-a para dentro, a pessoa enferma, né? E o homem seguinte que entrou estava com muletas, e eu vi eles irem para dentro daquela pequena construção de 6x4 ali, né? E do outro lado a senhora veio chorando mais alto com sua voz, empurrando sua padiola. E então havia outra senhora do lado, parecia uma mulher de cabelo preto. Ela disse: o que aconteceu? Ela disse: eu simplesmente não sei. Ela disse: eu não poderia dizer-lhes o que aconteceu. Ela disse: tenho sido paralítica por 20 anos. E olhe, me sinto como se eu nunca estivesse doente. E justamente então saiu o homem saltando e pulando com suas muletas em sua mão. E eu olhei para aquilo. E justamente então, agora isto aqui é alguma coisa. Note bem, existe uma diferença entre o anjo do Senhor e aquela luz, porque eu ouvi alguma coisa se movendo, como isto faz quando isto vem aqui na plataforma à noite, o irmão Branham faz um som, e como um fogo açoitando em volta, lambida de fogo, e isto me deixou. E isto foi direto para baixo sobre o topo daquela audiência, e foi e ficou sobre o topo daquela pequena construção, e então se assentou abaixo sobre o topo disto, e então, quando isto fez, este ser que estava de pé do meu lado, atrás de mim, a mesma voz, a voz do anjo, ele disse: eu me encontrarei com você ali. E esta é a terceira puxada, mas ninguém saberá nada a respeito disto. E eu disse: bem, eu não entendi por que ali, naquele quartinho, né? Ele disse: isto não será uma amostra pública desta vez. E eu disse: eu não entendo porque tem que ir até aquele quarto assim. E ele disse: isto não está escrito pelo nosso Senhor? Quando tu orares, não seja como os hipócritas, os quais gostam de ser ouvidos perante os homens, mas entre em secreto no quarto e ore para o Pai, o qual vê em secreto. E aquele que vê em secreto te recompensará abertamente. Isto é perfeitamente a Escritura, cada parte disso. E eu disse: entendo. E então ele me tomou deste lugar e me colocou debaixo neste quarto onde eu estava. E então ele me falou o que fazer para a terceira vez. Agora, amigos cristãos, quando eu partir deste mundo, isto ainda estará em meu peito, em meu coração. Mas marque minhas palavras com o que irá acontecer quando se cumprir. Então, aquele grande lago que nós lemos ali tem a ver com o irmão Branham nas missões, nas campanhas, no evangelismo, na cura, e tantos ministros estavam envolvidos, homens que estavam interessados em fama, em dinheiro. O irmão Branham conviveu com isso tudo. O sapatinho, o anjo disse: tu tentou explicar coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Tentou explicar para eles como que funciona uma visão e como que você pegava na mão. E todos saíram com tremores nas mãos e criou um bando de personificadores. Mas quando chegou na terceira puxada, que era para fisgar os peixes grandes, as trutas arco-íris, as trutas que têm o pacto nela, onde que elas estavam? Em águas profundas. A primeira e segunda puxada não as ferrou, seria na terceira puxada. E quando isto é falado, então a cena se move, o irmão Branham diz: eu fui mais alto, mais alto e mais alto, e vi a tenda e o pequeno compartimento dentro da tenda. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos do 1 ao 16,
Paulo diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sabedoria ou com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, guarde isto, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, se nesta visão as coisas espirituais estão ali inseridas, a primeira puxada tem a ver com o irmão Brana trabalhando nas missões na cura dos enfermos. É um símbolo. A segunda puxada, o anjo disse, foi quando tu revelou o segredo dos corações. Por que a terceira puxada seria literalmente uma tenda? É a minha pergunta. Primeira puxada, símbolo, pescaria. Segunda puxada, símbolo, pescaria. Terceira puxada, teria o irmão Brana que vir e montar uma tenda em algum lugar? Não, é símbolo. Tem a ver com uma grande estrutura, um polvaréu de gente da mensagem, mas haveria um lugar secreto onde o irmão Brana esteve e onde cada eleito, os peixes grandes, as trutas arco-íris, não os peixes pequenos, atraídos com curas, com discernimento, mas aqueles que são fisgados pela terceira puxada, a palavra revelada. Veja na mensagem, Deus tem um caminho provido. Deus tem um caminho provido, parágrafo 145. Deus provendo um caminho, Ele o fez em Jesus Cristo, quando Jesus subiu a colina do Gólgota. Ferido, sangrando, a cruz, prolongando as pegadas sangrentas. Enquanto ele subia a colina, subiu ali, testemunho público. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Morreu, subiu ao alto. Você crê nisso? Ele enviou de volta dons espirituais para a igreja, provendo um caminho. E esta alegria que temos em nossos corações agora é apenas o sinal, é o pagamento adiantado do que será quando formos totalmente redimidos. Aqui, ó. E esta cura divina que temos agora é o penhor da redenção do nosso corpo. Somos redimidos. Deus proveu um sacrifício. Então, a cura divina, porque a mente humana, disse Paulo, não compare as coisas espirituais com as naturais. O homem natural pensa sempre naturalmente, mas o espiritual discerne as coisas de maneira espiritual. Porque
a visão da tenda ali, das etapas, das puxadas, o sapatinho e tudo mais, o que mais estava acontecendo era a campanha de cura. E por fim as pessoas entravam naquele compartimento de 6 por 3,5 e saíam curadas. Mas a cura, mesmo a cura do corpo físico, ela fala da cura total do corpo, que é a redenção, a transformação de nossos corpos. Veja, na primeira puxada ele pegava na mão das pessoas. Era um contato físico. A segunda puxada, ele discernia o segredo do coração da pessoa. Tem a ver com o espírito. Mas a terceira puxada iria na alma, para lavar a alma do redimido. Primeira puxada, corpo. Segunda puxada, espírito. Terceira puxada, alma. Nós somos corpo, espírito e alma. Então não tem a ver com cura literal. Tem a ver com a cura mais profunda, ou a cura na sua totalidade, que é a transformação disto que é mortal, se revestindo de imortalidade. Na mensagem O Sétimo Selo, bom, nós fizemos leitura ali de uma mensagem antiga, de 1956. Agora nós vamos voltar na mesma visão no sétimo selo. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Quando o irmão Branham pregou o sétimo selo, no final do sétimo selo da sua pregação, quando ele estava lá já por 9 noites trazendo aqueles sermões relacionados aos selos, ou 9 cultos, visto que perguntas e respostas foi de manhã, quando ele chega no 10º culto, trazendo o sétimo selo, e aquilo era gravado. Quando ele vai no hotel e ele ouve, o irmão Branham manda cortar da fita os parágrafos 261 ao 374. É claro que não estava em parágrafos na fita, né? Foi colocado para nós nos orientar na leitura. Mas a parte final da pregação do sétimo selo, da fita original, o irmão Branham mandou cortar. E ele gravou um trecho, parece-me até que no hotel, e mandou inserir, editar. E esta parte que eu vou ler agora, enquanto o irmão Branham estava em vida, não foi publicada. Depois, mais na frente, os irmãos da Gravações A Voz de Deus, lá os primeiros, logo depois da partida do irmão Branham, decidiram colocar as duas, tanto a parte final, que foi tirada, quanto a parte que foi acrescentada. E eu vou ler da parte que foi tirada, aqui do sétimo selo, 260 em diante. Nós lemos assim: mas esta é uma coisa que ele não pode personificar. Não haverá mímica disto. Veja, porque ele não conhece isto. Não há maneira dele conhecer. Isto é a terceira puxada. Ele simplesmente não sabe nada a respeito. Está vendo? Ele não entende isto. Mas há um segredo que está debaixo disso. O irmão Branham bate no púlpito uma vez. Glória a Deus nas alturas. Nunca poderei pensar da mesma maneira. E o resto de minha vida, quando eu vi, agora não sei o que... Eu sei o próximo passo ali, mas não sei como interpretar isto. Não demorará. Eu tenho anotado aqui quando aconteceu. Se você puder vir aqui, pare, não vá mais adiante do que isto aqui. Eu não sou propenso a ser fanático, só estou dizendo a verdade. Mas você se lembra do sapatinho que sempre tentava explicar como que a alma ficava ao lado de tal, e a consciência interior, e todo esse tipo de coisa? O que só fez começar um grande número de personificações por causa disso? Como eles têm de pegar a mão e segurar as pessoas e ter vibração, todos tinham uma vibração nas mãos. Mas vocês se lembram quando ele me levantou lá? Agora, isso aqui é um 1963. O irmão Branham está referindo-se à visão lá de 55. Ele está dizendo, mas vocês se lembram quando ele me levantou lá e disse, esta é aquela terceira puxada, e ninguém a conhecerá. Vocês se lembram disso? A congregação diz amém. Visões nunca falham, elas são perfeitamente a verdade. Agora note,
Lembram-se da visão da constelação? Charlie, aqui está. Agora o irmão Branham vai unir a visão da tenda com a visão da constelação de 7 anjos. Quando ele chegou no hotel, ele mandou cortar essa parte aqui e inserir uma outra parte. Nesta outra parte, que está aqui na mensagem dos selos, você pode ler. Ele não entrou nestes detalhes. Depois que ele partiu, foi divulgado. Lembra que ele disse ali que levaria em seu coração? Em outras palavras, levaria com ele para a sepultura? Mas eu estou lendo aqui agora o que ele mesmo tirou em primeiro plano. Charlie, você se lembra? Algo acontecendo, eu lhes disse essa semana que vocês têm estado em torno de vocês, mas gostaria de saber se notaram. Tem algo acontecendo essa semana, ele disse, aqui mesmo, vocês notaram? Lembram-se da constelação da visão dos anjos quando parti daqui para ir ao Arizona? Vocês se lembram que horas são, senhores? Mais conhecido no Brasil é senhores, é este o tempo? Vocês se lembram disso? Notem, houve somente um grande estrondo de trovão e 7 anjos apareceram, está certo? Um estrondo de trovão, 7 anjos apareceram. E vi o cordeiro quando tinha aberto o primeiro selo e olhei e ouvi um dos 4 animais que disse, como voz de trovão, vem e vê. Notem, um trovão, 7 mensagens que foram seladas e não podem ser reveladas até o último dia desta era. Estão vendo o que quero dizer? Agora, notaram a parte misteriosa desta semana? É isso. Isso é o que foi. Não foi um ser humano, um homem. Foram os anjos do Senhor. Há testemunhas de 3 sentadas aqui, que uma semana atrás, pouco mais de uma semana atrás, eu estava em cima, lá bem no interior das montanhas, perto do México, com 2 irmãos que estão sentados aqui, tirando o cardo ou carrapicho da perna da minha calça, e deu-se uma explosão, que pareceu que ia derrubar as montanhas. Agora, isso mesmo, nunca contei aos meus irmãos, mas eles notaram uma diferença. E ele me disse, agora esteja pronto, vá para o leste. Aqui está a interpretação dessa visão, está vendo? Agora, para que saibam, o irmão Sotman não conseguiu o animal que estava caçando. Nós estávamos tentando ajudá-lo a conseguir e ele disse, agora esta noite, como sinal para ti, ele não vai conseguir. Tu deves consagrar-te nesta ocasião para a visitação destes anjos. E me senti fora de mim, vocês se lembram? E eu estava no oeste, os anjos estavam vindo para o leste, e quando eles se aproximaram, fui levantado com eles. Lembram-se disso? Vindo para o leste? A congregação disse amém. E o irmão Fred aqui nesta noite é testemunha, e o irmão Norma, enquanto descíamos, eu quase persuadi esse homem a permanecer e conseguir sua caça. Está certo, irmã Sotman? O irmão Fred Sotman, amém. Sim, ali de pé, bem ali, eu tentei convencer, mas ainda assim ele disse, ele não conseguirá. Eu nem disse nada, prossegui. Algo sentado ao lado da tenda, o dia em que... O irmão se lembra, irmão Sotman, ou da barraca ali, né? E eu, tão logo algumas coisas estavam sendo ditas, que eu coloquei o irmão e o irmão Norman. Onde está o irmão Norman? Lá atrás, fiz que prometessem não mencionar o que estava acontecendo. Está certo? O irmão diz, é verdade. E eu me voltei e me afastei da barraca ali, da tenda, né? Assim, está certo? Está certo. Porque isto é o que foi, exatamente o que foi, sabendo que eu não poderia contar até que acontecesse para ver as pessoas, se as pessoas entenderiam. E vocês notaram, aquele anjo em particular, daqueles 7, né? Eu disse, lá era um anjo estranho para mim. Ele pareceu mais do que qualquer dos demais. Lembram-se disto? Eles estavam numa constelação, 3 anjos de um lado e um em cima, e aquele exatamente ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. E ele era mais resplandecente, significava mais para mim do que os demais. Lembram-se? Eu disse, ele tinha o peito estufado assim, e estava voando em direção ao leste. Vocês se lembram? Dessa maneira. Eu disse, isso me apanhou, me surpreendeu. Lembram-se disso? Aqui está aquele com o 7º selo. E coisas que eu tenho desejado saber a vida toda. Amém? Esses outros selos significaram muito para mim, naturalmente, mas
Ó, vocês não sabem o que esse tem significado por uma vez na vida. Eu orei, clamei a Deus, depois daquela reunião em Fênix, qualquer das pessoas lá comigo, sabe, eu pernoitei nas montanhas. Nós não temos ali o resto? Ou eu cheguei no fim aqui? Ah, sim, correto. Eu vim até aqui o 266, né? Não, eu li bastante coisa aqui a mais, né? Era só até o 66. Era isso? Bom, tudo bem. Eu tenho aqui a mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura, para nós colocar aqui numa divisão para seguirmos a leitura ali. Hoje tem se cumprido essa escritura, parágrafo 99. Deixa eu ler aqui. Podemos colocar ali? O mesmo sol no leste é o mesmo sol que se põe no oeste. Agora, o mesmo Filho de Deus que veio pela primeira vez no leste e se vindicou como Deus manifesto em carne, é o mesmo Filho de Deus aqui no hemisfério ocidental, que está se identificando na igreja nesta mesma noite, como o mesmo ontem e hoje e para sempre. As luzes do entardecer do Filho têm chegado. Hoje tem se cumprido esta escritura ante nós. Onde estamos nesta era abraâmica? Onde estamos neste grande tempo em que nos encontramos? Todas as visões têm tido o seu cumprimento. O que a irmã Brana disse ali? Todas as visões têm tido o seu cumprimento. Ele está afirmando isto no dia 19 de fevereiro de 65. Todas as visões têm tido o seu cumprimento. E o sonho que teve nosso irmão, amigo aqui, o irmão Jackson, pastor de uma das outras igrejas aqui no Vale, veio correndo para mim uma noite e me disse: irmão Brana, tive um sonho que tem estado inquietado, via todos os irmãos reunidos sobre um monte, e sobre este monte que você estava nos instruindo, acerca de umas letras que pareciam que o tempo as havia formado na pedra. Quando terminou o ensinamento, nos disse: vinde mais perto, e nos aproximamos, e então não sei de onde você obteve uma alavanca de ferro, e com ela abriu a parte superior desta pedra, que tinha forma de uma pirâmide. Por dentro parecia ser pedra de granito, mas não tinha nada escrito. Você nos disse: olhe isto. Então todos nós nos aproximamos para ver, e eu voltei a cabeça e vi a você que se ia correndo para o ocidente, para o pôr do sol. Quantos recordam desse sonho? E eu me detive uns momentos até que o Espírito Santo revelou. Então lhe disse: na Bíblia, com tudo que tem sido revelado ao homem através de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e muitas outras coisas, há segredos que estão escondidos dentro dela, selados com 7 selos. Eu tenho de ir ali para encontrar estas coisas. Então, naquela manhã, quando desceram os 7 anjos e toda a terra tremeu, e houve pedras voando por todos os lados, 7 anjos estiveram ali e me disseram: regresse a Jeffersonville, de onde vens, porque os 7 selos dos 7 mistérios serão abertos. Agora, aqui nos encontramos entendendo o mistério da semente da serpente e, nos poucos dias, Deus permitindo, entenderemos o correto quanto a casamento e divórcio e todas estas coisas, onde Deus tem aberto todos os selos dos mistérios desde a fundação do mundo. E hoje temos gozado a presença de suas bênçãos. Isto é certo, hoje tem se cumprido essa escritura. Na revista Life, a edição 17 de maio de 63, saiu um artigo acerca desta nuvem sobrenatural, no qual disseram: círculo misterioso de luz no ar sobre Tucson e Phoenix, Arizona. E isto sucedeu exatamente da maneira que o disse quase um ano antes de suceder. A nuvem saiu como que na forma de um triângulo. Temos a fotografia da nuvem pendurada na igreja. Disseram que estava a uma altura de 27 milhas e 30 milhas, 40 quilômetros, de largura, e todavia não entendem o que sucedeu. Apareceu misteriosamente e desapareceu de igual maneira. O irmão Fred Sottman, o irmão Jenny Norman
e eu estávamos de pé como 3 testemunhas. Como também nosso Senhor levou a Pedro, Tiago e João ao monte como testemunhas. Vimos quando isto sucedeu. Ali estava nos céus, tão alto onde não há umidade, nem nada para causar uma nuvem. Como podia então estar ali? Foi formada pelos anjos de Deus, regressando depois de haver dado sua mensagem. Hoje tem se cumprido esta profecia em nosso meio. Agora eu vou para a conclusão aqui do 7º selo, onde eu me adiantei e não vi que eu deveria parar a uma certa altura ali. No 290, nós temos ali agora, né? Terceira puxada. Lembre-se disso. Ele disse: tens tido tantas personificações quanto a isto, que tentaste explicar, mas disse: nem mesmo tente isto. Lembram-se disto? Quantos se lembram desta visão? Ora, está em todo lugar, está em fita e por toda parte. Ele está falando agora da visão da tenda. Foi cerca de 6 anos, 7 anos atrás. Disse: não tentes explicar isso. Disse: esta é a terceira puxada. Mas eu te encontrarei ali dentro. Está certo? Ele disse: eu estava com um sapatinho de bebê quando ele me disse: agora dá a tua primeira puxada. E quando fizeres, os peixes irão atrás da isca. Disse: então, observe tua segunda puxada. Ele disse: porque terás somente peixes pequenos. Ele disse: então, a terceira puxada os apanhará. E todos aqueles ministros se aproximaram de mim, disseram: irmão Brana, sabemos que o irmão consegue fazê-lo. Aleluia, irmão Brana. É aí onde eu sempre fico enredado, com uma porção de pregadores. Está vendo? Eu amo as pessoas, eles querem que você explique tudo, isto, aquilo. E eu disse: bem, Eu disse: não sei. Eu disse: eu entendo de pesca agora. Eu disse: agora a primeira coisa que se faz, assim, é que se faz um puxão. Você vê todos os peixes por perto e você tem de dar um puxão na isca. Bem, é exatamente assim a tática da pesca. Assim eu disse: dê um puxão na isca. Agora veja, quando eu puxei a isca, a primeira vez, os peixes saem atrás dela. Mas eram pequeninos, e era exatamente assim que eles estavam pegando. Eles, os ministros, estavam pegando peixes pequenos. Deste modo eu disse: então você irá. E eu a puxei para fora na margem, e eu tinha pegado um peixe, mas parecia uma pele sobre a isca. Era simplesmente tão pequeno. E então eu estava lá de pé, e algo disse: eu te disse para não fazer isso. Comecei a chorar. Toda a linha estava emaranhada em volta de mim, assim, e eu me encontrava chorando, de cabeça baixa, assim. Eu disse: Deus, perdoa-me, eu sou uma pessoa estúpida, Senhor, perdoa-me. E eu estava com esta linha. E isso, o que eu tinha na mão era um sapatinho de bebê, mais ou menos desse tamanho. Eu estava com esse cordão, era mais ou menos do diâmetro de meu dedo, cerca de quase 3 milímetros, assim. E o ilhós nesse sapato era só do tamanho menor que 2 milímetros, provavelmente, no ilhós. E eu estava tentando amarrar esse sapatinho com esse cordão, grosso de 1 polegada. Uma voz veio e disse: não podes ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Disse: agora deixe-os. E nesse instante ele me levantou e me ergueu e me colocou bem alto, onde estava havendo uma reunião. Parecia uma tenda ou uma catedral de algum tipo. E eu olhei e parecia um pequeno compartimento, um pequeno lugar de lado, e vi que essa luz estava falando com alguém acima de mim. Essa luz que você vê ali na fotografia. Ela se afastou de mim, rodopiando assim, e foi para cima daquela tenda. E disse: eu te encontrarei ali. E disse: esta será a terceira puxada, e tu não a contarás a ninguém. Mas aqui nós lemos: todas as visões foram cumpridas. E no Quênio Sabino ele disse: esta é a terceira puxada, porque isso aqui é 63, esta aqui é 65. E no Quênio Sabino ele disse: esta é a terceira puxada, que foi quando a espada caiu na mão.
E há 3 coisas grandes que a acompanham, e uma foi desvendada hoje, e outra ontem, a outra foi desvendada hoje, e há uma coisa que não consigo interpretar, porque está numa língua desconhecida. Mas encontrei-me bem ali, e olhei direto para ela, e é a terceira puxada aproximando-se. E o Espírito Santo de Deus, ó que coisa! É por isso que todo o céu estava silencioso. O irmão Branham começa a unir a visão dos 7 anjos com a meia hora de silêncio nos céus, a visão da tenda com a meia hora de silêncio no céu, todas as coisas encaixando-se. É por isso, ele disse, é por isso que todo o céu estava silencioso. Agora, é melhor eu parar aqui mesmo. Veja, eu simplesmente me sinto advertido a não dizer nada mais acerca disso. Está vendo? Lembrando, este tanto que estamos lendo aqui no final do 7º selo, originalmente não foi divulgado, senão depois que o irmão Branham partiu, depois que foi sepultado, depois lá na frente eles dispensaram tanto esta parte que estamos lendo, quanto a parte extra que o irmão Branham gravou e algum irmão JP lá da época fez a edição, colocou junto ali. Ele diz, é por isso que todo o céu estava silencioso. Agora, é melhor eu parar aqui mesmo, veja. Eu simplesmente me sinto advertido a não dizer nada mais acerca disso, está vendo? Assim, lembre-se, o 7º selo, a razão por que ele não foi aberto. Veja, a razão por que não o revelou é que ninguém devia saber a respeito. E quero que vocês saibam, antes mesmo que eu soubesse qualquer palavra acerca disso, esta visão veio anos atrás. Lembram-se disto? E aqui está ele, exatamente como este outro esteve. Encaixa-se direitinho na palavra, exatamente onde estava. A irmã Branham começa a bater no púlpito, né? E Deus conhece o meu coração. Eu nem mesmo uma vez pensei numa coisa como essa. E aqui estava. É mais tarde do que pensamos. Que coisa! Isso mostra que é de Deus. Porque, veja, encaixa-se exatamente nas promessas de Deus no final da mensagem. Note agora, para a mensagem do fim do tempo, este selo. Afinal de contas, ele revelou todos os 6 selos, mas não disse nada sobre o 7º. E o selo do tempo do fim, quando ele começar, será absolutamente um segredo total. De acordo com a Bíblia, antes de conhecer isso, e lembre-se, Apocalipse 10, do 1 ao 7, 1 ao 7, capítulo 10, do 1 ao 7, no final da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim. A abertura do 7º selo está aberto. Foi revelado o segredo. Está cumprida a visão. Onde que é o quartinho que ele entrou? Em um nível espiritual mais elevado, em uma esfera mais elevada. Mesmo na visão, ele disse, e ele me levantou, e eu entrei em uma outra esfera. Por isso, o próprio irmão Branham disse, ou o anjo do Senhor disse. Aí o irmão Branham teve a visão e questionou, mas ali dentro, tem que ser ali dentro. Olha a tenda aí fora. Não. Não será um espetáculo público. Será em oculto. É ali dentro que vai acontecer. Por isso, em Mateus 6, mas tu, quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Deus em secreto, e ele ouvirá em secreto. O anjo disse isso para o irmão Branham. Não será um espetáculo público. Também o irmão Branham, quando foi pregar a mensagem, o arrebatamento, ele leu o Salmo 27, versículo 5. No dia da adversidade, me esconderá no teu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo me esconderá. Um lugar de refúgio, atrás do sangue, escondido, um lugar onde existe cura redentora, além da cura física, cura da alma, transformação dos corpos, a mão curada, o braço, a cabeça, o tronco, o corpo inteiro curado. De que forma?
do mortal ao imortal. Como o irmão Brana pregou o véu adentro, a primeira vez que ele fala dessa visão é na mensagem véu adentro, e a escritura que é usada é Hebreus capítulo 10, versículo 19, que Paulo disse: irmãos, tenhamos ousadia para entrar véu adentro. Um outro lugar, além destes que foi percorrido antes, junto ali com os peixes pequenos. Deixa eu ler um parágrafo aqui da mensagem. O único lugar provido por Deus para adoração. 278. Agora, há um caminho santo, puro, um único lugar de encontro. Lembre-se, te encontrarei ali dentro. Um único lugar de encontro em que Deus irá encontrá-lo. Não porque você diga: Deus, agora eu sou um bom metodista, eu sou um bom batista, eu sou um bom pentecostal. Não. Porque você está em Jesus, a palavra, a parte da palavra que está sendo manifestada para hoje. Ei, este é o lugar de encontro que está sendo manifestada para hoje. A mensagem deste dia, não a de Lutero, de Wesley, pentecostal, mas seu Jesus, o reflexo que veio para dentro disto. Você não pode voltar àquilo. Isso é acrescentar fermento ao seu santo pão, que o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus a seu tempo, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Bem, então em seus dias eles possuíam somente um lugar de encontro, onde eles poderiam encontrar Deus, e aquele era na arca sob o sangue. Este é o único lugar de encontro ainda, sob o sangue, o lugar de misericórdia. Estava um pouco para dar misericórdia aos adoradores, ou ao penitente quando ele viesse para fazer as petições de Deus. E Deus possuía uma rotina especial, o caminho que você tinha que ir para acerca daquilo, e ele não aceitaria nada mais, ele não aceitaria nenhuma outra provisão, somente da maneira que ele estabeleceu. Ainda em o lugar de adoração escolhido por Deus. Devemos guardar esse único lugar de adoração, isto é, Jesus Cristo, a palavra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Muito bem, lembre-se, não há outro lugar de encontro para adoração, nenhum lugar. Deus escolheu esse. Que coisa. Agora, é os ungidos dos últimos dias que nós vamos reler, né? Já lemos muitas e muitas vezes, mas hoje é impossível nós não ler este parágrafo. 262. Notem, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, vem a primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, a abertura da palavra. Os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas, mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi, F-O-I, foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês entendem isso? A última citação é o arrebatamento 156. Vocês não são pessoas cegas, vocês são pessoas sensatas. E se me pusesse de pé aqui e dissesse estas coisas por preconceito, eu digo isto porque é vida, porque sou responsável a Deus por dizê-lo. E eu tenho de dizê-lo, e minha mensagem, aqui ó, muita atenção aqui ó, e minha mensagem, o tempo todo lá atrás, sob cura e assim por diante, foi só para atrair a atenção das pessoas. Lembra das puxadas? Você pega e vai lá e faz assim, e os peixes pequenos serão atraídos, e puxa um pouquinho mais, e então virá os peixes grandes. O tempo todo, sabendo lá atrás sobre curas e assim por diante, foi só para atrair a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria. E aqui está ela.
e esses 7 selos abertos, esses mistérios, e mostrando que essas coisas são as que acontecerão. E eu não sabia disso. Todo o tempo eu sabia que a mensagem viria. Ora, foi o que o anjo disse lá no rio. Assim como João Batista foi enviado com uma mensagem para precursar a minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursarão a minha segunda vinda. Ele sabia, todo o tempo eu sabia que viria uma mensagem. Ele orando pelos enfermos não era uma mensagem. Revelando o segredo dos corações não era uma mensagem. Mas quando na terceira puxada, para fisgar os peixes grandes, nada de sapatinho de bebê, nada de ministros ali querendo dar prioridade para chamada de altar e para tirar as ofertas e querendo despedir o povo. Nada disso, mas lá no oculto, 6 por 3,5 o compartimento, tem a ver com a alma, um pequeno lugar onde o Espírito Santo se aloja. Ele cai sobre o corpo, ele cai sobre o espírito, mas ele faz morada na alma, o último compartimento. Todo o tempo lá atrás, eu sabia que a mensagem viria. E aqui estão esses selos abertos. Tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Eu lembro de uma citação aqui, e eu vou buscá-la rapidinho, na mensagem Dores de Parto. E eu vou procurar aqui, nós não temos para mostrar aí na tela, mas é bem fácil de encontrar. Fica logo ali no início da mensagem Dores de Parto. Não é Dores de Parto, que é o Espírito Santo. Mensagem, o que é o Espírito Santo? Já comecei a demorar para encontrar, né? Mas está aqui, quer ver? Aqui está. Esta reunião, parágrafo 1, deve ser um pouco diferente das que geralmente temos aqui, quando nos reunimos aqui. Na maioria das vezes é uma reunião de cura do enfermo e por uma necessidade física. A ênfase é colocada sobre aquilo, mas nesta noite estamos começando este reavivamento para a cura da alma, para a cura da alma. São coisas eternas, diz o irmão Branham. Por isso a terceira puxada foi a abertura da palavra. Temos muito ainda para falar sobre essa terceira puxada, dentro do 7º selo. Mas hoje vamos ficar com isto. Eu creio que o Senhor nos abençoou, nos ajudou. Precisamos passar por todas essas leituras e que o Espírito Santo acrescente as suas ricas bênçãos sobre a tua vida. Pai bendito, Deus amado, obrigado, Senhor, por estes momentos que aqui estivemos. A tua palavra foi explanada, foi manifestada, mas só o teu Espírito Santo pode colocar lá na alma de cada um de meus irmãos. Que sirva para edificação, encorajamento e esclarecimento, Senhor. Assim eu oro a Ti, dá-nos uma boa noite, guardados debaixo da Tua paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um grande shalom, até o nosso próximo trabalho.